Boa tarde, é com muito gosto que apresento o colega Gaspar Machado, da Universidade do Minho, que nos vem falar sobre o sistema Passarola, um sistema de geração de exercícios, material no qual nós também trabalhamos aqui na Universidade do Departamento de Matemática. Obrigado pelo convite. Sempre simpático estar aqui a falar destas coisas. Por isso, vou então falar do sistema Passarola. O sistema surgiu na Chaminha há cerca de 3 anos e é um bocadinho contar a história desde lá até os dias de hoje. Por isso, desculpa, assumar a apresentação, falar um bocadinho então sobre o sistema Passarola, a ideia da geração de um exercício e dar-vos dois exemplos, um de álgebra linear e outro de cálculo. 2 slidezinhos muito curtos sobre a verificação inteligente, um tema em que há pessoas no mundo muito empenhadas neste assunto. A conclusão, que depois, ao contrário, seria a equipa, no final, porque assim consigo um bocadinho distribuir as tarefas, o que cada um fez depois de ter feito a minha avaliação. Por isso, há muitos nomes aqui envolvidos, claro, e depois no final farei a relação entre quem está a trabalhar no quê. Muito bem, então, o que é o sistema Passarola? Como eu disse, a ideia é criar um sistema para gerar exercícios. Já existem muitos aí no mercado, comerciais, livres, que fazem, sistemas estão a fazer estas coisas. Regra geral, por muitos motivos, acho que posso dizer isto, que os sistemas privilegiam formatos tipo verdadeiro e falso e escolha múltipla. E acho que começou, se fosse a perguntar a cada um dos professores vantagens destas coisas e inconvenientes, que a pessoa diria a sua opinião. Há pessoas que estão com este tipo de formato, outras que acham que não, que é desinteressante, e depois sempre aquele meio termo, não é? Uma pesquisa de avaliação para umas questões deste tipo, outras de desenvolvimento, por isso permite todas essas variações. Mas aqui a ideia era então gerar um sistema para construir exercícios que fosse além destes 2 formatos. Não estamos agora aqui a discutir se este formato seria o ótimo. Temos esse objetivo. Gerar exercícios de formato mais, que eu diria, tipo pergunta de desenvolvimento. O sistema vai também permitir os formatos verdadeiro e falso de porta múltipla, mas na verdade não é o que estamos a usar mais lá no. Por isso, a ideia é esta. Então, como eu chamo aqui, formas mais complexas. Pretendemos também que o Passarola permita passos de transformação no cálculo, mas que não seja um solver. Nós não queremos construir um sistema que seja um solver, que dado o enunciado dê a resposta. Porque a ideia vai ser aqui construir a resolução do exercício. E por isso, para essa resolução, é necessário e útil haver estes espaços de transformação do enunciado nos permita chegar ao resultado, à solução. Isto aqui também foi este ponto, dá-se também um certo ênfase lá no mínimo. Aqui a ideia é, vamos estar na área da matemática, perfeito, mas o sistema foi concebido para trabalhar com qualquer área de conhecimento. E temos feito experiências, há lá pessoas a ter experiências em áreas como o sistema ABC da música, ou então perguntas de geografia, português, história. Por isso, a ideia é processar um texto e a partir daí conseguir gerar um exercício, uma pergunta. A matemática, perfeito, encaixa-se lá muito bem, mas foi concebido como tendo um âmbito, um leque. Foi então criado o que se chama Domain Specific Language, para então implementar e modelar exercícios. Eu vou daqui a um bocadinho dar alguns exemplos do código que é necessário escrever para construir, para gerar um exercício. O site, nesta altura, é este então, passarola.di.pt.
é departamento de informática, a equipa, como vão ver no final, nesta altura distribui-se entre o pessoal da matemática e o pessoal da informática. A parte da informática está sediada no departamento de informática, por isso nesta altura é o endereço da ferramenta. Bom, o primeiro ponto é clássico, não é? Nós queremos gerar exercícios em que as variáveis, em que o exercício tenha parâmetros e que podemos gerar aleatoriamente dentro de limites que nós possamos controlar as variáveis. O segundo aspecto também é importante e interessante. Vou-vos dar um exemplo muito simples daqui a bocadinho e depois outro da área matemática em que esta segunda questão é importante. Podemos ter variáveis associadas a listas e depois fazemos uma associação entre as listas. E se nós aleatoriamente gerarmos o elemento 3 da lista 1, se as duas listas estiverem associadas, então automaticamente vai sair o elemento 3 da lista 2. Isso pode ser interessante em várias situações. Por isso, vamos usar o LaTeX como linguagem principal para escrever exercícios. Aqui aproximamos um bocadinho da matemática, não é? Na verdade, a linguagem de eleição. Mas podemos usar o LaTeX, claro, para qualquer coisa. Não é? Por isso, aqui se calhar um bocadinho esta influência das origens destes dois grupos, da informática e matemática, no LaTeX, onde nós todos reconhecemos nestas duas comunidades as vantagens do LaTeX. Depois, o sistema está escrito em Perl e, por isso, naturalmente, vai permitir, nos tais passos de transformação, código em Perl. Mas também, eu acredito que para a matemática, estamos a usar o Máxima. Por isso, mais uma vez, a ideia não é usar o Máxima como solver, não é? Mas como simplificador ou transformador das expressões matemáticas. Estou a falar aqui no TIX para fazer, hoje por acaso não vos vou trazer um exemplo com gráficos bonitos, mas para dizer que toda essa potencialidade pode aqui aparecer, gerar exercícios com domínios de funções de duas variáveis e que automaticamente sai o gráfico, são variáveis, as zonas em que nós queremos sinalizar. Por isso dizia então que podemos escrever e usar rotinas auxiliares quer em Perl, quer em Máxima. Bom, as vantagens disto, as vantagens óbvias, né? Tirar partido de todo o poder, quer do Perl, quer do Máxima. Obviamente, para escrever uma rotina em Perl tem que saber Perl. Haverá pessoas que não darão partido disso, né? Outras que não, poderão não sentir essa necessidade. Mas bom, a potencialidade está lá. A mesma coisa também com o Máxima. Este penúltimo ponto para nós também é o ponto de honra. Queremos um sistema aberto, open source, com utilização ou via web, através daquele site, daquele endereço que vos dei há bocado, ou então uma utilização local também é possível. E a ideia aqui era o que nós gostávamos, é que esta linguagem começasse a ser espalhada por aí e começassem a surgir contributos de diferentes áreas, para diferentes áreas do saber e de diferentes grupos de pessoas que se interessassem, utilizassem isto com entusiasmo. Só um parênteses, uma das pessoas que eu vou falar no final, mal do doutoramento, é a professora do ensino secundário. E por isso a ideia é também fazer chegar aí esta ferramenta e gerar e criar exercícios e testes e avaliações e métodos de ensino e também usando o Passarola. Há este sonho, não é? Que a Passarola seja profusamente utilizada. Depois, mais uma vez, um problema técnico. Em certas circunstâncias pode dar jeito de utilizar, e lá está, todo o poder expressivo dos comandos Unix e Linux também pode entrar, também podem aqui aparecer através de sistemas de bytes ou de invocação de comandos, e por isso há situações em que pode dar jeito. O poder está lá, depois a pessoa tira partido daquilo sem ter essa necessidade
ou não. Então, o primeiro exemplo é muito simples que aqui vos trago. Um exemplo de língua portuguesa. Substantivos coletivos. E então aqui só para me apresentar então a estrutura do fecheiro fonte que nós temos construído para gerar o tal exercício e aquela questão da tal associação entre listas que pode ser muito útil em certas circunstâncias. Por isso, eu vou já dizer quais são as diferentes secções que o ficheiro terá. Nesta altura, apresento destas 4 secções: o title, o let, o question e o result. O cardinal é o signo para identificar então estas diferentes secções. Portanto, a especificar o título. Há outros, vou já dizer quais são, podemos dizer o autor, qual é que é o estado, mas para exemplo, muito simples, estes chegam. Temos aqui a pergunta, o resultado e aqui esta secção let. Por isso, temos duas variáveis, lm e collect, e é aqui que vai ser gerada uma instância daquele conjunto, daquela lista, melhor. Aqui digo então que a lista lm está associada à lista collect, o símbolo é aquele. Por isso, o que quer dizer que isto é só isto. Se eu na lista 1 sorteio o terceiro elemento, então automaticamente da lista 2, da lista 4, vai-me dar também o terceiro elemento. Portanto, se a pergunta for como se chama um conjunto de cardinal lm, esta altura isto vai ser instanciado por um daqueles elementos. Portanto, o resultado vai ser um conjunto de lm, chama-se core. Temos aqui, então, o que é que seria o resultado? Como se chama um conjunto de abelhas, o que é que significa que a lm foi o quarto elemento que foi sorteado, e por isso automaticamente a resposta vai ser um conjunto de abelhas, lm chama-se collect. Ora, se o lm foi gerado o quarto elemento, então o collect também foi o quarto, chama. Ok? Então, este operador de associação, em certas circunstâncias, é na verdade muito poderoso e muito útil. De muitos exemplos de cálculo, vou utilizar este operador. Bom, portanto, nós temos que gerar um ficheiro de texto, txt, normal, com estas secções ou com outras, e depois, nesta altura, o sistema está a gerar, por exemplo, um PDF. Também gera o LaTeX. No final também darei algumas opiniões um bocadinho pessoais sobre a utilidade disto. Onde é que podemos utilizar esta? Nesta altura estamos a exigir sai um ficheiro PDF, por exemplo. Então, aqui a estrutura então de um ficheiro passarola state. Portanto, primeiro o state é a ideia daquela, estamos a construir um exercício, estamos na fase inicial, na fase de teste, e portanto aquele exercício convém que não vá para o grande público, por isso tanto ali a trabalhar nele. Podemos, neste estado, controlar o ponto de produção do exercício, ou ainda qual é que é o interesse daquele exercício, um certo caminho, o estado do exercício. Temos então o título. Isto aqui depois levando todas aquelas questões de temos uma unidade popular com um programa, com tópicos que nós queremos abordar, a categorização dos exercícios, não é? Uma coisa fundamental e crítica, arranjar ali alguma estrutura, uma hierarquia, para conseguirmos controlar aquele exercício onde se encaixa no grande mar da unidade popular. O título pode ajudar isso, bom, seria uma secção esperada. O autor, então temos aqui a secção let, que é onde construímos as tais variáveis, e a parte do sorteio, é aqui que se faz a parte do sorteio. Cardinal tab, podemos dar tabelas, pode haver interesse em certas variáveis serem dadas através de tabelas, ou até também de ficheiros à parte. Dar um nome e, por algum motivo, ser útil
invocar esse fecheiro para ter os possíveis valores para aquela variável. Temos depois a parte da pergunta, onde formulamos a nossa pergunta. Podemos ter uma secção de sugestão. Estamos a pensar aqui, temos dar uma questão de avaliação, ter, portanto, os alunos acesso a isto e pode ser outra sugestão. Estamos habituados a essa coisa. Depois temos então a secção de resolução. A ideia aqui é fazer uma resolução completa do exercício, detalhada, não é? Construir automaticamente, a partir dos tais parâmetros gerados lá em cima, a resolução do exercício. A secção resultado ou solução, podemos ter interesse em dar a resolução, podemos ter interesse em dar só a solução, ter essa flexibilidade. A parte de verificação. Aqui é imaginar que o aluno, ou quem está a responder ao exercício, dá uma resposta, por exemplo, através de web, e depois fazer alguma verificação sobre aquela resposta. Se a solução é um conjunto, por exemplo, permitir que a ordem não tenha relevância. Por isso, haver algum controle nesse tipo de coisas. E depois, uma última secção, aqui aparece um use package, mas permite introduzir comandos em LaTeX que nos deem jeito para construir quer o enunciado, quer a resolução. Isto aqui é maravilhoso para quem está com vontade de usar o LaTeX, porque todos sabemos, não é? Estamos bilíngues a apresentar, por exemplo, em que tipo de isso. Todo o poder do LaTeX está aqui. Podemos incluir as peças que quisermos, e podemos construir os nossos comandos. Temos todo esse poder à nossa disposição. Não está fácil de controlar. Em geral, o sistema passaral. Então, agora, concentrar-me na questão da geração de um exercício. Vou dar aqui a noção para nós do que é construir o esquema geral de um exercício. Bom, aqui aparece a solução de um problema matemático. Acho que podias analisar isto, mas vamos agora concentrar então em exercícios matemáticos. Então, aqui pode ser vista como uma sequência de operadores AK aplicados ao vetor dos dados XK, ou seja, a partir do enunciado X0, construo uma sequência que me leva até ao resultado do exercício, com vários passos pelo meio, caracterizados então por um operador AK. Digo aqui, se esses operadores forem invertíveis, podemos caminhar da esquerda para a direita. Nem sempre isto é possível, mas há certeza que o é, pode ser interessante, a partir do resultado, chegar à solução. Mas, regra geral, e que eu tenho experiência de fazer, construir exercícios, acho que o comprova, para gerar um exercício, partimos alguns do meio de dados mais relevantes, ou que nos põem em evidência a questão do exercício, ou a questão de simplicidade, e partir de um certo ponto do meio, e a partir daí gerar quer o enunciado, quer a solução. Era isso que eu aqui, com exemplos, ia tentar pôr em evidência. Por isso, a questão da construção de um exercício elegante, bem posto, simpático, quais são as preocupações que devemos ter para o conseguir. E apresentam dois exemplos. O primeiro é um exemplo de álgebra linear, o método de Gauss. Então, tem este objetivo muito longo. Faço já um comentário a isso. Então, a ideia é construir um modelo de exercício de aplicação do método de Gauss a um sistema de 3 equações lineares a 3 incógnitas. Por isso, estou aos poucos e poucos a dar quais são o que é que eu quero exatamente com aquele exercício. Concretizar passo a passo. Portanto, método Gauss, 3 equações, 3 incógnitas, que seja possível determinada.
sem necessidade de troca de linhas, sem aparecer zeros nos sítios onde no final devem estar zeros, ou seja, que nos vai exigir que aqueles passos de transformação, na verdade, sejam feitos, e operar apenas com inteiros. Por isso, este aqui são os objetivos que eu tenho para este exercício. E como podem reparar, é muito detalhado. Todas as variantes estão controladas com este objetivo. Garantindo-se que todos os exercícios gerados têm o mesmo grau de dificuldade e que as contas necessárias para os resolver são simples. Bom, eu vou apresentar o exercício com este objetivo. O exercício poderia ser trabalhar com frações. E, nesse caso, então, teria que adaptar o meu objetivo. Nesta altura, é este o que eu quero atingir. A questão do mesmo grau de dificuldade, só uma notazinha em relação a isto. Duas questões. Poderia ser interessante gerar um exercício que me permitisse muita flexibilidade e, a partir dali, com as distanciações das diferentes variáveis, gerar exercícios muito diferentes. É possível, é interessante. Tem a questão de, se nós vamos dar aquilo num contexto, uma cadeira, não é? Através de uma ficha de avaliação mesmo de trabalho, perdemos o controle do grau de dificuldade. Por isso, pode haver um aluno que tem um exercício muito simples, outro exercício, um aluno ao lado tem um exercício complicado. Por isso, é interessante em termos abstratos conseguir num único enunciado gerar 15 tipos de exercícios, são muito simples e difíceis, com todo o processo de solução automático feito, mas perdemos isto. O exercício que nós vamos obter, não sabemos se é fácil, se é difícil, e dependendo do objetivo, isso pode ser um fator. Nesta altura, estamos interessados nisto. Queremos que os exercícios tenham todos o mesmo grau de dificuldade. Isso. O que eu quero é algo disto. Vou querer gerar um enunciado, vou querer gerar uma resolução e uma solução. E o que está aqui, que vamos já ver em detalhe, satisfaz todas aquelas condições que eu impus. Quero pegar um método Gaussian, quero ter equações de três incógnitas, nunca vai ser necessário trocar linhas, nos sítios onde tem que estar zero no início não estavam zeros, e vou apenas querer trabalhar com inteiros. Vou então gerar o enunciado, vou gerar a resolução e vou gerar a solução. Isto aqui vai ser um resultado, mais uma vez um PDF, estamos ainda aí, podemos já falar um bocadinho sobre outras alternativas, já um PDF deste exercício que vamos querer construir. Bom, vamos então ver em detalhe a construção deste exercício no sistema passado. Primeiro, a questão da sua concepção e depois implementação do sistema passado. Por isso, eu quero algo deste género. Quero algo deste género. Gauss, três equações de três incógnitas, possível determinada, sem troca de linhas. Quero que não estejam zeros onde vão estar zeros e que só trabalhe com inteiros. Por isso, temos três equações de três incógnitas, temos 12 graus de liberdade. A questão é que variáveis é que devemos sortear. Bom, a primeira tentativa seria, vamos sortear os coeficientes para todos os termos independentes. Estamos todos conscientes dos riscos que isso tem. Por isso, na verdade, não são esses os bons valores para sortear. Quais são então? A questão ali é vermelha, não sei se é muito bem. Por isso, o que é que eu vou sortear? Vou sortear os valores das incógnitas. Vou sortear os multiplicadores. E vou sortear estes 6 valores da matriz dos coeficientes já na forma em escala. Portanto, na forma já, primeiramente, antes do passo de instrução de trás para a frente. E sorteando aqueles 12 valores, eu vou conseguir que todos os outros sejam gerados sem necessidade de divisões.
E, portanto, vou continuar sempre no mundo dos inteiros. E essa aí era uma das condições. Além disso, não vou trocar nos sítios dos pivôs, vão estar elementos já de zero. O sistema vai ser possível e terminado. E assim tenho o exercício que eu quero então chegar. Esta é a estrutura deste exercício. Agora vamos começar a preencher aqueles buracos. E agora aqui começa então a introduzir alguma da sintaxe do sistema passado. Portanto, estou na secção let. É aqui que eu gero as variáveis e faço os cálculos auxiliares que me permitem depois apresentar a resolução. Estou então a querer gerar o valor para x1, incógnita, e aqui o que eu estou a dizer é dou esta lista e vai-me subtrair um daqueles valores que estão aqui. Neste caso, gerou-me o valor 0. Variável 2 é outra das que eu vou gerar no início. É que estou a dizer que a variável 2 pode variar entre ao menos 3. Mas aqui são agora variantes do processo da geração aleatória daqueles dois. Neste caso, o x2 saiu o valor 1. Para a variável 3, eu posso dar ainda uma dizia uma tabela que está no ficheiro e quais são os valores que eu posso ter. Obviamente que possa ser isto útil para o exercício. Já tenho aqueles 3 valores gerados. A variável A11 vai ser importada de um ficheiro que eu chamo webs.tab. Outra maneira de ir buscar os números onde eu posso fazer a geração. E assim sucessivamente. E, portanto, desta maneira, gera então os 12 valores que me vão caracterizar e a partir destes eu vou conseguir gerar todos os outros. Antes disso, há uma série de valores que se repetem, não é? Na primeira linha já há operações que se mantêm, ali também, por isso, a partir daqueles 12, na verdade, preencho mais do que 12 buracos, estão aqueles valores que já estão gerados, sem fazer contas nenhumas, apenas através do processo de geração aleatória. E depois, sim, a partir daqueles 12, eu consigo gerar todos os outros que me faltam. Aqui era aquela questão que eu há bocado referia. Eu posso gerar todos os outros evitando divisões. E este aqui, o meu objetivo era trabalhar apenas com inteiros. Esse é o objetivo atingido, tá bem? Por isso, a partir daqueles 12, como é que eu consigo gerar todos os outros. Portanto, na secção let, há uma parte inicial de geração de uma série daquelas 12 variáveis e a partir daí eu construo todas as outras. Este caractere n de número, por isso é dizer que faça-me aquelas contas. Faça aquelas contas. O símbolo cardinal significa que é uma variável que foi sorteada e a partir dessas eu vou construir as outras que me faltam. Nesta altura, tenho então todos os buracos preenchidos. 12 números sorteados e todos os restantes à custa destes 12. Assim, a principal parte disso está resolvido, não é? A questão era, para gerar um exercício com aquelas características, com um exercício elegante, sem dar contas estranhas, com uma geração aleatória que poderia correr esse risco, que 12 números é que deve sortear, não é? Essa é a questão interessante da geração do exercício. Neste caso, são aqueles tais 12, são os valores das incógnitas, são os multiplicadores, são aqueles 6 valores da matriz já na forma enxergada, e a partir daí gerar todos os outros. Em qualquer exercício, esse é o desafio, não é? É como fazer então a boa geração do exercício. Este aqui é o tal exemplo que eu referi há bocado. Para construir o bom exercício, bom, entre aspas, partimos de um certo ponto intermédio daquele processo, desde a solução até à resolução,
de um certo valor, um ponto intermédio desse processo, e a partir desse ponto intermédio consigo gerar quer o enunciado, quer a solução. E automaticamente também a resolução do exercício. Isto aqui, para quem faz exercícios, é a parte interessante, não é? É construir, descobrir o bom sítio para gerar o tal exercício. Já teve esta tarefa, não é? De gerar exercícios, é uma preocupação absolutamente fácil. Evitar casos estranhos, casos impossíveis, casos com contas horríveis, sem interesse nenhum. Ver ali, afinar o sítio bom para começar. Para começar a gerar exercício, que implica depois o enunciado e a solução. Bom, depois há a questão propriamente dita, né? Essa secção do ficheiro onde diz onde é que vai aparecer o enunciado. E agora, que neste caso, no linguagem passaral se escreve daquela maneira, e que tem como resultado, na tal versão PDF, esta área aqui, a rosa. Só para terem uma ideia do tamanho do código, isto aqui é a parte da resolução e do resultado. Para me gerar aquelas setinhas para a resolução do método de Gauss. O método de Gauss resolve-se de muitas maneiras, com diferentes notações. Aquela, na verdade, é a maneira que eu costumo usar. E como repararam, tira muito partido de comandos LaTeX específicos que eu posso meter aqui na tal secção Use Package e ficar muito que nós gostamos, não é? Tirar tudo partido da linguagem LaTeX. Máquinas pequeninas, para as setas maiores, para em baixo, todas essas questões podem aqui ser consideradas. Portanto, no final tem isto, a tal versão PDF do enunciado, da resolução e da solução. Portanto, a secção let, onde gero as variáveis aleatórias, a partir dessas gero os outros dados do enunciado, da resolução e da solução. Não sei se posso usar, aqui não usei comandos do máxima, não foi necessário, usei sim packages particulares do LaTeX que me permitem ter este aspecto gráfico, que era aquilo que eu gostava de ter no final, e de dar ao aluno, no caso de eu querer fornecer a resolução. Este então era o primeiro exemplo de algebraiar em que a mensagem principal é como gerar um bom exercício. Qual ser o ponto de partida do exercício? Que, regra geral, não é o enunciado, mas sim um ponto intermédio. E a partir daí, gerar então a boa resolução, o bom enunciado, a boa resolução e a boa solução. Um segundo exemplo de cálculo. Aqui, o objetivo é construir um modelo de exercício de aplicação da série Taylor para calcular limites de funções. E agora, o que é que eu gostava? Mais uma vez, exercícios com o mesmo grau de dificuldade, com cálculos simples e com limites diferentes de zero. Eu quero gerar então coisas deste género. Exercícios também clássicos de cálculo. Quero calcular estes limites, em que vou recorrer à expansão em série Taylor, neste caso a função cosseno da função seno, para o cálculo. Bom, nesta altura já me estou a concentrar nisso. Vou apenas escrever exercícios com cossenos e consenos. Vou ter apenas esta variabilidade. Pois aqui há uma série de constantes que também vou querer mexer com certa flexibilidade. Depois também a questão do denominador. Quando é o cosseno, dá-me jeito que apareça um x ao quadrado, fazer aqueles cortes. Quando é o seno, dá-me jeito que em determinado apareça um x ao cubo e que aqui apareça um binómio de grau. Vou fazer as simplificações, mas queremos fazer. Por isso, isto aqui é o tipo de enunciado que eu vou querer gerar. O tipo de resolução que eu vou querer gerar é esta aqui.
Ou então desenvolver a função cosseno e a função seno na série Taylor. Quero alguns termos, apenas os necessários para que depois a resolução me apareça clara, não é? Que depois já o resto é sempre zero e com as reticências resolve o assunto. Depois a resolução será algo deste género. Aqui temos o caso do cosseno, aqui temos o caso do seno. Depois vou querer discutir o cosseno e o seno pela tal expansão em série de Taylor, num caso e no outro. Depois, o que é que vai acontecer? Este termo vai ter que cortar com aquele, este termo vai ter que cortar com aquele. Portanto, estas constantes vão ter que ser iguais. Depois vai sobrar um termo em x quadrado, que vai cortar com aquele x quadrado, que vai me dar tal limite. A partir daqui vai-me dar sempre potências pares de x, o limite vai ser zero, fica resolvido. Aqui em baixo, este 5x vai cortar com este 5x, ou seja, já sabemos que é um parâmetro que vamos poder mexer. Depois, eu quero que este x ao cubo corte neste x ao cubo, por isso que aqui me dá jeito de projetar x ao cubo. A partir daqui vão-me dar potências pares em x, portanto, o limite x dá zero e, portanto, tenho o processo de calcular o limite. Então, que o sistema quer programar um exercício no sistema operacional que me gere este tipo de resolução. Com estes passos, exatamente, que estão de forma a ser uma verdadeira resolução, não é? Uma verdadeira resolução. Não estamos a deixar só olhar a solução. Agora, então, uma estrutura um bocadinho mais abstrata, ainda bastante próxima daquilo que vos apresentei, um bocadinho mais abstrata. Então, na versão A temos os cossenos, na versão B temos os senos. Agora aqui, então, aquelas tais constantes, aí sim, não temos problema nenhum em mexer. Já sabemos que com o cosseno queremos aqui um x ao quadrado, com o seno queremos um x ao cubo e quero uma constante vezes o x. Temos então aqui estas duas constantes, têm que ser iguais os cortes, porque nós queremos uma diferença diferente de zero, para dar assim um número que varia com os diferentes parâmetros que vamos assumir. Ora, temos então para já aqui estas duas constantes. Estas duas constantes depois vai dar origem a esta estrutura absolutamente idêntica àquilo que vos apresentei no slide anterior. Nesta altura apenas foi isso. Vou introduzir estas constantes C1, C1, C2, C1, C1, C2. Então, a estrutura será deste género. Dividido para sistema caseiro. Tem agora aqui várias alternativas. Ou quero o cosseno, ou quero o seno. Mas se for o cosseno, eu quero um x quadrado. Se for um seno, eu quero um x ao cubo. Se for um cosseno aqui, quero só aquela constante, que tem que ser a mesma. Se for um seno, eu quero a constante C1 vezes o x. Mas vai ser aqui que me vai dar jeito associar as listas. Se for no caso do cosseno, eu quero que uma certa estrutura do exercício me apareça, enquanto que se for o seno, eu quero outra. Portanto, vou chamar f1 a esta função, que pode ser o cosseno ou o seno. Este C3 vai ser ou C1 se for o cosseno, ou C1 de x se for o seno. Aqui tem a constante C2 e temos a função f2, que pode ser o quê? Ou x ao quadrado ou x ao quadrado. Portanto, código passarola, secção let, onde eu sorteio variáveis e onde construo depois as variáveis necessárias para apresentar quer a resolução, quer o enunciado, quer a solução. Então, uma das variáveis é o f1, pode ser o seno ou o cosseno. Por isso, vou sortear o seno ou o cosseno. Mas eu quero, para denominador, o x ao cubo se for o seno, o x quadrado se for o cosseno. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que associar as duas listas f1 e f2. Portanto, se eu sorteio o seno, automaticamente f2 vai assumir o valor x ao cubo. Se eu sorteio o cosseno de x, então automaticamente f2 vai valer x quadrado. Era isso que eu queria. As constantes são C2, posso escolher livremente. Estou aqueles valores, são valores razoáveis. Um pormenor. Evito aqui o valor 1.
aquelas questões, depois das simplificações, que às vezes o máxima ou mesmo o pro não faz bem aquilo que nós queremos, que é parecer um X, que não gostamos, não é? E por isso, ou batalhamos nessa questão e arranjamos maneira de resolver isso, ou então, mais praticamente, logo à partida, evitamos essa. Qualquer bocadinho do tempo nós queiramos a investir em procurar um puzzle de máxima, como é que a situação são estas situações, né, que às vezes nos ali criam uma certa entropia, né, que não gostamos e estamos ali à procura ou conseguimos, ou então mais rapidamente liberar dela logo à partida. Pois o que é que nós precisamos? Preciso da expansão em série tela da função F1. Já foi sorteada, que é o seno ou o cosseno. E aqui então tiro partido do máxima. E vou querer até à potência 6, porque é suficiente para depois fazer as simplificações e poder calcular o limite de maneira clara. Variável C3. O que é o C3? O C3 é esta variável aqui, que é C1 se é o cosseno e é C1 de x se for o seno. Por isso, mais uma vez, se for o cosseno é o C1, se for o seno é o seno x. Mas, mais uma vez, há uma associação entre estas duas variáveis. E, por isso, tenho que acrescentar isso aqui. Por isso, as listas F1, F2 e C3 já estão associadas. Eu sorteio um elemento da lista F1 e, a partir daí, automaticamente está a variável F2 e a variável C3 estão associados com um bom valor. Por isso, não dá este operador em certas alturas da É claro que eu podia gerar alguns exercícios, não é? Um conceito. A ideia aqui o grau de dificuldade é o mesmo, por isso não é por aí que eu vou criar confusão. Por isso, na verdade, uma só vez consigo gerar maior variabilidade. Depois, as variáveis S1, S2, S3 são valores que me vão dar para a resolução. Eu decidi que a resolução tem aquela estrutura, com aqueles espaços. Deixem-me voltar atrás, por favor. Decidi que quero esta estrutura. É claro. Há um professor que acha que daqui para aqui é imediato e quer suprimir aquele passo. Agora está na pessoa que gera o exercício ver o detalhe que quer na resolução. Aqui, eu decidi que é esta estrutura e por isso, para criar esta estrutura, há certas variáveis que eu vou querer gerar e são essas variáveis que estão aqui. S1, S2 e S3. E são, então, mais uma vez, comandos máximo, que me dá jeito. Por isso, aqui o que é que faz? Valor da variável C3 menos C1 vezes a expansão certa da função F1 que eu já calculei e faz o expand, faz umas simplificações. As coisas que faz correm bem, aquelas que gostam, tudo direitinho, parece perfeito. Mais uma vez aqui, tudo simplifica bem. Depois calculo o limite da expressão S2, que é o valor o resultado da solução do exercício. E então, com estas variáveis, estas geradas aleatoriamente, na verdade o F2 não, o F2 é já uma dependência da F1. E estas 5, para construir a resolução, eu tenho os dados necessários para construir, quer enunciado, resolução e a solução. Aqui há um exemplo em que utilizo o poder do máxima e em que utilizo o poder deste operador associação. Tenho depois a parte da pergunta, passar a aula, não é? Que me vai usar as variáveis, algumas variáveis que eu acabei de calcular na secção LEX, e depois tenho a resolução. LaTeX, normal, é só as variáveis para a resolução que nós queremos
pré-calcular esses valores, e agora temos aqui essa informação disponível e por isso podemos construir a resolução nós a idealizamos. Cada estrutura pré-especificada. Estes eram então os dois exemplos que eu vos queria apresentar sobre geração de exercícios. Estas outras questões, primeiro, que dados sortear para gerar um exercício elegante, sem contas necessárias. A questão de especificar bem qual é o objetivo daquele exercício e a questão do grau de dificuldade. Se é uma coisa que nos interessa controlar ou não, se queremos gerar exercícios, se temos o mesmo grau de dificuldade, se isso tem interesse ou não, se temos o cuidado que isso aí nos implica. Todo o poder do LaTeX está lá, todo o poder do Máxima, aqui não usei Perl, mas poderia também ser interessante, e aquela questão do operador associação, que em certas circunstâncias me dá muito jeito. Muito bem. O terceiro ponto da minha apresentação, a verificação de a ideia geral. A ideia geral. A ideia é muito simples e é esta. Nós não gostamos de dar apenas como feedback certo ou errado. Feedback certo é sim. Todos ficamos contentes, não é? À partida não haverá muito mais a dizer. Eventualmente podemos ter uma solução qualquer em que mesmo no certo queremos acrescentar algo. Mas regra geral não é esse o caso. Certo. A questão é, o exercício deu uma solução diferente da correta. É pouco interessante dar apenas uma resposta errada, não é? Para a pessoa que está a ver aquela resposta, pouca informação surge daí. Está errado. Ok, e agora o que é que eu faço? E a ideia é conseguir manter o diálogo com aquela pessoa que está a fazer isso e com aquela resposta não quebrar o entusiasmo, assim, ok, está errado, mas vamos fazer alguma coisa para que consigamos atingir dar algumas pistas, tentar perceber onde é que foi o erro, dar sugestões de leitura, fazer um exercício mais atrás que tem influência, esse tipo de coisa. Esse é o objetivo, é que o feedback, no caso da resposta não estar correta, tenha conteúdo, tenha informação que ajude a pessoa a tentar perceber o que é que se passou. Na verdade, um objetivo mais ambicioso seria este. A partir da resposta que o aluno dá, tentar perceber onde é que houve a falha, onde é que houve o erro no processo de resolução. Por isso, a partir do resultado errado, identificar o passo onde houve a falha. Bom, este é um objetivo ambicioso, não é? É nem sempre possível. Mas, como dizia, há pessoas lá de mim muito interessados neste assunto. Por vários motivos, porque pode gerar teoria matemática interessante com resultados de outras áreas, de álgebra, de análise, que nos ajude neste objetivo. A ideia é esta. Sabemos que este objetivo, em termos gerais, é impossível alcançar, não é? Mas se ainda assim conseguimos ter alguma contribuição, já seria interessante. A ideia, então, seria gerar exercícios, agora com este objetivo extra, que permitam algoritmos de verificação, que a partir da tal resposta errada se consiga identificar onde é que houve o problema. Bom, vou apresentar aqui um exemplo muito simples, só para tentar ilustrar rapidamente o que se pretende. Para tentar desenvolver esta teoria. A pessoa vai trabalhar nisso com entusiasmo. Isso vamos esperar o que é que daí vai surgir. Mas limitamos este exercício. Calcular a soma daqueles N números.
A ideia aqui é modelar erros dos alunos. Isso é uma coisa mais ou menos clássica do professor, não é? Não é uma pergunta de escolha múltipla. Há a tal certa e depois muitas vezes as erradas, não é? São obtidas com aquele errozinho que muitas vezes nós já sabemos que é um sítio crítico. E por isso, na verdade, há exercícios onde há erros mais ou menos clássicos ou mais previsíveis. Por isso, a ideia é esta, é identificar para aquele exercício erros clássicos, tentar modelar e depois gerar um enunciado por forma a que esses erros deem origem a resultados diferentes. E, portanto, admitindo que só houve um erro, que não houve erro contra erro, às vezes pode anular a situação, não é? Mas, mais uma vez, é o que se pode fazer. A partir, então, se foi obtido aquele resultado que é errado, que modela a situação do erro 3, não é? Então, podemos dar esse feedback ao... É possível que no processo de solução tenha feito ali aquela prova. Bom, neste exemplo aqui, qual é o erro que eu vou modelar? Vou modelar que em vez de somar, subtrai dois números. Bom, não é um erro assim muito vulgar, mas só para dar a ideia. Então a questão é, como devem ser gerados aqueles N números, por forma a que eu consiga detectar aquelas duas trocas de sinais. Eu não vou aqui apresentar a demonstração do teorema, apenas o resultado. Eu vou gerar números desta forma. O xk vai ser Q bandada K. Vou gerar números desta forma. Por isso, há uma diferença entre o valor correto com os sinais mais e o valor S' com os sinais trocados. É desta forma. Ou seja, como x é KP e como xj é KJ, tem KJ. A diferença é a soma exata e a soma o no. Como eu quero detectar quais foram os em que parcelas é que houve a troca de sinal, eu tenho que gerar valores de x1 a xn, tais que estes valores sejam sempre diferentes quando eu altero a parcela 1, parcela 2, etc. Eu quero então que este valor aqui seja diferente daquele quando o N1 é diferente do N1 e o N2 é diferente do N2, por forma a detectar exatamente quais foram as parcelas onde houve a troca. E então aqui para o resultado posso mostrar que é suficiente que uma lógica seja paralelas. O que é que eu quero mostrar com este exemplo? Duas outras coisas. Primeiro, a filosofia do tipo de exercício. É gerar o exercício, portanto, gerar os dados do problema, por forma a que soluções erradas me permitam detectar onde houve a falha. Isso aí, mais uma vez, é um problema em termos matemáticos que pode ser muito interessante e que vai buscar resultados de outras áreas. Aqui é necessário, há diferentes maneiras de fazer esta demonstração. Pode ser usar a análise complexa, invocar o teorema de Rocher e a partir daí chegar àquele resultado. Bom, aqui pode haver um potencial conflito com aquela geração de exercícios elegantes, com números simpáticos. Se eu estou a formar aqui xk é igual a Q mandada K, se o Q é melhor que 2, se a parcela tem, se aquela soma tem 7 parcelas, né, podem começar a surgir números. Bom, tudo agora depende do exercício. E agora a arte é essa mesmo, não é? É para o exercício concreto começar por identificar os potenciais erros, os erros que nós queremos modelar, e a partir dos erros que queremos modelar, tentar então gerar um enunciado de forma a que respostas erradas nos permitam identificar quando houve a falha. Apresentemos este exemplo, nós, ou melhor, pessoas lá no grupo já fizeram outros exemplos. Bom, vamos ver onde é que isto nos leva, não é? Vamos ver até que tipo de exercícios. Isto aqui a mensagem é esta. É uma coisa interessante. Estamos conscientes que nem todos os exercícios vai ser possível, mas ainda assim fazer alguma contribuição já nos seria gratificante.
Muito bem. Sobre a verificação inteligente, era esta a mensagem que eu queria transmitir. Então, como sei que era a questão, mas então só alguma recapitulação das principais mensagens que aqui vos trazer. O Centro Pastoral. Esta questão, se já há outros que fazem coisas semelhantes, por que desenvolver mais um? Bom, por si é um exercício interessante, né, desenvolver. Eu não estou envolvido na geração do motor deste sistema, mas pronto, em si é um exercício interessante. E depois, para os utilizadores, aí sim, é muito prático e cómodo ter a pessoa que desenvolveu o motor à nossa beira. Porque todos os nossos pedidos, não é, são facilmente, pelo menos, transmitidos. E podemos agarrar na pessoa e queremos que o sistema faça isto, não é? E um exemplo muito simples. Tive uma experiência com o IPTA, não sei se conhecem, é um sistema comercial, logo no início, das primeiras versões. E trabalhámos um bocadinho nisso, estamos a fazer alguma avaliação do sistema. Escolha múltipla. Gostávamos que a alternativa fosse nenhuma das anteriores. Mas depois, uma das possibilidades é eu fazer o sorteio e dar as alternativas por uma ordem qualquer. Mas nenhuma das anteriores tem que ser a última. Não é? E o sistema MPDA não fazia isso. Não é? Com o produtor do motor à nossa beira, é uma especificação que acho simples de satisfazer e que nos permite ter esse resultado. Não é? Um exemplo simples, mas percebem a ideia. É um sistema poderoso que acho que toda a dificuldade está na capacidade de gerar um bom exercício, a boa estrutura do exercício. Mas, na verdade, diferentes pessoas vamos fizeram exercícios muito variados, muito interessantes. Exemplo da música, o José João gosta muito de música, queria dar um exemplo que era com escalas, em que havia várias alternativas, escolha múltipla com escalas, em que se podia ouvir as diferentes escalas, poder escolher a escala pentatónica, tal. Não é? Isto aqui só para dizer que, na verdade, isto não pode abarcar áreas diferentes. Na matemática, na verdade, há procurando pessoas da matemática de chás, por isso também gostávamos que tivesse poder, e quer o uso do LaTeX, quer do Máxima, o próprio também, mas mais, na verdade, o LaTeX e o Máxima, isso agrada-nos muito, e por isso permite-nos desenvolver coisas muito adequadas. Esta questão, então, já no início falei, a questão do solver versus o simplificador. O solver não é um solver, não é? É uma ferramenta que permite apresentar a resolução e, portanto, interessa-nos é mais um simplificador. Por isso, permitir calcular os passos intermédios, nós não queremos que o centro nos dê a resposta, mas que nos permita escrever a resolução. A questão da geração de exercícios, eu penso que já falei enfático suficiente neste ponto. Toda a dificuldade, uma vez está na concepção do exercício. Toda a dificuldade é todo o interesse e toda a graça, não é, de quem está a fazer este tipo de exercício, de conseguir construir de maneira interessante. Tendo em atenção todos aqueles aspectos que eu referi, o grau de dificuldade, se quer mais abstrato, ou seja, a gerar exercícios de diferentes tipos ou mais específico, depende do objetivo. O ponto onde devo começar para gerar o enunciado, para gerar a solução e a resolução. E um último comentário, aquilo que acabei de vos dizer. A parte da verificação inteligente. A mensagem é esta. Um problema complicado, mas é preciso fazer contribuições. É esse, nesta altura, a nossa posição. O que é que nesta altura está a ser feito? O que é que nesta altura... O sistema tem cerca de 3 anos. Como vos disse, há pessoas
mais da informática e pessoas mais da matemática. Já se tentou, e com sucesso, envolver pessoas da física, fazer exercícios da química, a nível secundário, a nível de primária. Bom, a ideia é, na verdade, tentar andar por aí, espalhar e experimentar diferentes coisas. Em particular, o José João é também da linguagem natural, por isso também é uma grande vantagem, por isso parte do texto, do processamento de texto, aqui também está entregue em voz. Por isso, é só saber o que está a ser feito. Um novo interface. Aquele endereço que eu vos dei, passarela.pt, está disponível, permite fazer o login, inscrever-se. O que é que vai? Já existe? Existe um editor de texto que a pessoa pode submeter, depois pode obter quer o PDF, quer o LaTeX, quer também o HTML. Existe uma base de dados com exercícios que nos pode servir de modelo para a área que nós estamos a querer. Já existe isso. Está-se agora a melhorar essa parte da interface gráfica, criar perfis de utilizadores, de criadores de exercícios. Bom, essa questão bastante crítica para que a ferramenta tenha sucesso. A outra coisa que me está sempre nesta altura é a criação de o que quer dizer com isto? Havia um objetivo no grupo da matemática de conseguir gerar neste sistema, ou melhor, de cobrir as unidades calculares básicas da engenharia, na área da matemática. Álgebra linear, cálculo, análise matemática, probabilidade estatística, matemática discreta, componentes de análise, ou seja, equações diferenciais. Esse aí era o objetivo. E é isso uma posição muito pessoal. Eu acho que se deve começar pela sebenta. Porque a partir daí temos questões como a ordenação da matéria, que vai implicar uma certa ordenação dos exercícios, e também questões como a anotação. Por isso, a questão é, para estas disciplinas clássicas, já há tantos livros, porque é que é necessário ainda criar... Porque aqui nós queremos construir uma coisa que seja adaptada diretamente ao passarola e, por isso, os exercícios que nós queremos gerar, não é? Que alimentem depois essas sementas, estejam de acordo com esses dois aspectos. Ou, primeiro, quais são os tópicos que vamos querer abordar, claro, e depois as questões de comunicação e a ordenação dos exercícios. E por isso, quando eu falo aqui em criação de vendas, é esse o objetivo, mas então criar uma camada LaTeX que nos permita invocar exercícios que estão no sistema passaral. E depois, como aqueles packages que já existem do LaTeX, não é? Apresentar só enunciados com as soluções só no final do capítulo, só no final do livro, essa flexibilidade. Mas aqui, então, era invocar a base de dados do Passarola, ir lá buscar os exercícios para criar, depois que dizia o Georg, em termos de graça, podemos gerar uma sebenta para cada aluno, não é? Porque cada sebenta terá uma instanciação, não sei se isso será interessante ou não, mudar todos os anos, então já poderá ser mais interessante, não é? Mas há essas possibilidades. E o terceiro aspecto, criação de autómatos de aprendizagem. Bom, aqui ainda está numa fase inicial. A ideia é qual é o objetivo do sistema passarola. E cada pessoa pode identificar um objetivo específico para si. Por exemplo, já foi testado, o Georg já fez fichas para os alunos. E o que é que isso acompanhava? Temos já o enunciado, a resolução, fazer fichas de avaliação, que já permite essas coisas. Pode ser fichas para entregar na aula, ou pode ser fichas para fazer em casa, ou pode ser fichas para fazer através da internet. Conta para a avaliação, depois há toda essa flexibilidade. Gerar um curso online, não é? Gerar um curso online. Com um certo autómata de aprendizagem, em que vamos agora agrupar conteúdos de uma certa maneira. E que podem ser de vários tipos, pode ser, comece por ler isto, faça estes 3 exercícios, se correu bem, avance, se não, repita. Se não, volte a ler este parágrafo.
Se não, leia este livro, vá à biblioteca. Ou então, se não, veja este vídeo. Avance. E pronto, pode-se construir toda uma cadeia, não é, que nos permite acompanhar uma unidade ou uma parte da humanidade usando isto aqui é o objetivo, gerar uma linguagem que nos permita escrever esta sequenciação de objetos. Andar para trás, andar para a frente, condicional, dar algum feedback pelo meio, dizer como é que as coisas estão. Portanto, nesta altura, são estes 3 tópicos que estão a ser desenvolvidos. Vão ver quer da parte mais técnica, da parte informática, quer também, neste caso, da parte da matemática, né? Da geração das sementes e da criação dos exercícios que vão depois alimentar aquelas sementes. Finalmente, o principal das pessoas, não é? Das pessoas. Divido aqui em 4 grupos. Eu diria que os pais da ferramenta é o Guilherme e o José João, o Guilherme da matemática e o José João da informática. A Isabel e a Eliana são 2 alunas de doutoramento do Guilherme e do José João, que estão a trabalhar muito naquela parte da educação de projeto. Por isso, vamos ver o que é que dali vai aparecer. Nós estamos ali com uma expectativa de trabalho que estamos ali desenvolvido. Este terceiro grupo são pessoas da informática que desenvolveram a ferramenta. Nós vamos por ordem temporal. Nuno Muniz, o Cristiano, o Vitor. Nesta altura estão a trabalhar o Daniel, o Ricardo, destes pontos que acabei de mostrar. Na parte de interface, na parte da geração das sementes, a tal camada lá que nos permite incluir exercícios de passarola na sedenta e também na parte dos autómatos de aprendizagem. E finalmente, o último grupo são os utilizadores do lado matemático desta ferramenta. A Carla, eu, a Irene, que está aqui também presente, o Paulo, o Rui e a Teresa. O Guilherme que não podia estar aqui, na verdade o Guilherme também contribuiu com muitos exercícios. Este grupo está a fazer a parte quer das sementas, quer depois da construção dos exercícios